Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Endrigo e hoje a gente vai falar sobre árvores de decisão. Mas antes até de entrar nesse assunto, é bom eu fazer um comentário sobre modelos logísticos binomiais. Se você não viu essa aula ainda, ou se não se recorda, eu vou deixar o link aqui. Dá uma olhada primeiro nessa aula, porque tem algumas coisas que a gente pode fazer relação com árvores de decisão. Mas bem sucintamente, né? O modelo de logístico binomial, a gente vai fazer uma equação para descrever, digamos assim, a probabilidade de um evento ocorrer ou não, tá? Mas vamos para a árvore de decisão e eu vou fazendo os paralelos ali durante a explicação, tá bom? E se esse vídeo for útil para você, não se esqueça de compartilhar, curtir, comentar e se inscrever no canal para receber ali as notificações de quando tiverem novos vídeos. É isso aí, pessoal. Muito obrigado e vamos lá. Opa, vamos ajustar aqui. Antes até de entrar nas árvores de decisão, eu vou explicar um pouquinho sobre o paradigma de machine learning e o paradigma estatístico, né? As árvores de decisões estão aqui. Sempre quando eu tiver essa divisão, o que tiver em vermelhinho, né, é onde a árvore de decisão está encaixada, né? No paradigma machine learning, a gente não está assumindo nenhum padrão de distribuição dos dados, né? A gente está procurando padrões, o algoritmo vai fazer isso, né? E a gente mede o erro, né? Digamos, o fit e o predict. Ao contrário, quando eu falo um paradigma estatístico, a gente vai fazer uma análise estatística dos dados, vai fazer um teste de suposições, vai ver qual que é a distribuição ali de cada dado, né? É um paradigma um pouco diferente ali, são outros algoritmos que se encaixam aqui, tá? E com relação a tipos de modelo, a gente tem os supervisionados, que é onde está as árvores de decisões, os algoritmos de regressão, por exemplo, né? Por que que é supervisionado? A gente vai acompanhar, a gente vai ficar olhando aquele modelo. A gente vai sempre procurar ali um fit, né? Um predict, digamos assim. A gente está procurando estimar um dado, fazer uma predição e minimizar esse erro, né? E aí, com isso, por exemplo, se tiver novos dados, a gente tem um modelo já pronto, ao receber novos dados, a gente pode fazer inferência nesses novos dados, né? Já o modelo não supervisionado, né, ele meio que você está tentando resumir e entender os dados, você está tentando fazer agrupamento, por exemplo, dados que são similares ou comportamentos similares. E o importante, quando eu falo de um algoritmo não supervisionado, se você receber novos dados, você tem que refazer a análise, porque ela pode ser que alterou ali as conclusões, tá? E tipo de resposta dos algoritmos pode ser contínua, que é um valor ali, tipo renda, né? Ou discreta, número de filhos, pode ser 0, 1, 2, 3, né? Ele vai pulando ali, né? No caso de árvore, pode ser tanto contínua quanto discreto, tá? E como eu falei, a árvore ela pode ser um pouco similar ao modelo logístico binário, né? Qual que é a diferença? No modelo logístico binário, a gente está fazendo uma equação que vai determinar um percentual de um evento ocorrer. Digamos assim, qual a chance de uma pessoa ter um infarto? Então ela vai ser um alfa mais um beta vezes a idade. Então, quanto maior a idade, maior a chance, né? Enfim, né? E aí isso vai ter toda uma equação. Depois eu não vou entrar no detalhe. Depois qualquer coisa entra no modelo logístico binário no vídeo e dá uma olhada lá, tá? Já na árvore, ela vai lembrar um pouquinho, talvez quem é do tempo vai lembrar do Akinator. É como se eu fizesse perguntas para os dados, né? E aí eu vou caminhando, vou para um caminho, vai para a esquerda, vai para a direita, conforme a resposta. E depois você vai tendo mais perguntas até chegar no final, ali na probabilidade daquele evento ocorrer, dado as suas respostas, tá? E aí a gente fala que esses algoritmos de árvores eles são robustos e mais flexíveis. Por quê? Na logística binária, que nem eu falei, imagina a chance do infarto varia com a idade. E né, no outro também, né, você pode usar os mesmos dados fazer os dois algoritmos. Só que aqui, digamos que é, sei lá, 1 vezes a idade, né? Então, cada ano vai aumentar em 1% a chance de infarto. Se no seu data frame ali tiver uma pessoa com 1000 anos ou com uma idade negativa, o que vai acontecer? Você vai falar, opa, essa pessoa tem 1000 anos, então é 100% de chance do cara ter infarto, né? Ele explodiu ali, né? A probabilidade chegou no máximo de 1 de 100%. Já aqui,
Na árvore a gente vai, tipo, ter uma divisão, vai falar assim, a idade é maior que 50 anos? Ah, se sim, vai para cá, se não vai para lá. Esse cara que está com 1.000 anos, 2.000 anos, ele só vai pular para um lado ou para o outro, né? Ou mesmo uma idade negativa, vai pular como se fosse uma pessoa muito nova. Ele não vai ter um impacto tão grande no número final, tá? Por isso a questão da robustez e flexibilidade. Você não precisa tratar todos os dados, fazer uma tratativa muito extensa. Por exemplo, na árvore, se você tiver variáveis categóricas, né? Então, tipo, ótimo, bom, ruim, péssimo, você não precisa fazer a damização, você consegue trabalhar direto com essas variáveis. As perguntas vão ser dentro das categorias. Já no lógico binário você tem que fazer a damização, né? Mas ela precisa da cross-validação. O que é essa cross-validação? Depois eu vou até explicar quando a gente for falar de overfit, tá? Mas só um ponto importante, lembra disso, precisa fazer cross-validation, né? E uma observação só, se, por exemplo, você está fazendo uma análise que ela pode ter um efeito de sazonalidade conforme o mês do ano, você pode trabalhar com 12 ou 15 safras ali, né? 12 a 15 safras, ou também pode chamar de cohort. Então, você separa o modelo, vai pegando pedacinhos de vários meses para você tirar esse efeito de uma sazonalidade, né? E antes até de entrar no algoritmo da árvore, o que é, eu vou dar um exemplo aqui, vai ficar mais fácil para enxergar. Tá? Esse exemplo que eu criei são dados assim totalmente inventados e os resultados são totalmente coisa da minha cabeça, tá? Eu inventei aqui, não tem nada é verdadeiro, né? Não assuma a verdade nesses números, nenhuma verdade. Eu fiz aqui um exemplo de uma árvore, digamos que a gente fez uma análise ali com relação à probabilidade de infarto, né? Então tem uma amostra ali, então aqui eu tenho que esse 0,10, esse número, é a probabilidade de infarto dentro daquela amostra, né? Então 10% de chance de infartar. E aqui 100% da amostra. Aí aqui ele vai começar as perguntas. E as perguntas são com relação às variáveis, né? Então a primeira pergunta, é fumante? Sempre que for afirmativo a gente vai para a esquerda, né? Yes ou sim vai para a esquerda ou não para a direita. Então se ele é fumante, então agora a chance é aqui, 0,20, né? Aumentou, dobrou a chance de infarto, né? E eu tenho 10% da minha base é fumante. Tá? Aí eu vou para a próxima pergunta. A idade é maior ou igual a 55? Se sim, eu venho para cá. Então, opa, se ele é fumante e tem mais que 55 anos, a chance aqui de infarto dele é 45%. E eu tenho 5% da base. Se não for, então é 15%. Então é um pouquinho menor a chance, né? É 3 vezes menor a chance. E também no meu exemplo, 5% da base. Então aqui você poderia tirar alguma conclusão. Então a questão de para quem é fumante, quando passa dos 55 anos, a chance de infarto aumenta em 3 vezes, né? Agora fica para o outro caminho, né? Quem não é fumante, a chance aqui é bem menor, 0,05%. Né? 5% no caso e eu tenho 90% da base. Então sempre aqui, se eu somar isso aqui, dá 100%. E se eu somar esses dois, dá o de cima. Aí, beleza, não é fumante. Só que aí eu entro num outro detalhe. Faz exercício? Se ele faz, sim, é 1% só de chance e eu tenho 45% da base. Se não faz, é 7%, né? Então é sempre um pouquinho maior que esse, ou maior e menor que esse, né? Nas divisões, tá? Então, como eu falei, tudo isso aqui é chutado, né? Então, por exemplo, aqui você poderia falar, inventado, né? Mas você poderia tirar a conclusão que quem faz exercício tem 7 vezes menos chance de ter um infarto, desde que não seja fumante, né? Já aqui, ó que interessante, aqui ele não perguntou sobre exercício. Então, o fato dele ser fumante é mais importante até do que ele fazer exercício. Se ele for fumante, só tem diferença se a idade dele. Se ele fizer exercício, nesse exemplo aqui, não muda nada, né? Agora, se ele não é fumante, a idade aqui não tem impacto. Só questão de fazer um exercício, tá? Cada um dessas bolinhas aqui do começo, né, as caixinhas, essas três aqui do começo, a gente chama de nós. E as finais a gente chama de folhas, seriam as folhas da árvore. Essa aqui é uma árvore bem simples, mas a gente poderia continuar e aumentando, vendo outras variáveis, vendo, sei lá, hipertensão, ou aqui até abrindo, sei lá, se o cara fizer exercício, mas aí ele tem mais que 55, tipo, usar a idade aqui, né, ou aqui, daí vai tendo impacto. E como que é montada essa estrutura aqui, né? O algoritmo, ele vai avaliar primeiro cada uma das suas variáveis,
e cada par de categorias. Então, se eu tiver uma variável, imagina fumante, aqui eu só coloquei, só tinha sim e não na base, mas poderia ter sim, não e ex-fumante, ou fuma pouco, muito, ou, né, várias categorias. Então, se tivesse sim e não e ex-fumante, ele iria avaliar cada par. Então, vai fazer sim versus os demais, versus não e não fumante, ex-fumante. Não versus sim e ex-fumante, por aí vai, né? Ele vai fazer cada avaliação dessa, então, quanto mais variáveis, mais avaliações. Aí ele vai escolher esse par, essa combinação que tiver a melhor segmentação com relação à pureza. E depois eu vou explicar um pouco mais essa pureza ou grau de impureza, né? E ele vai repetir depois, aí ele escolheu, aí separou a base. Com a base separada, ele vai avaliar daí, no caso aqui, fumante, né? Ele vai avaliar quem é fumante, olha todas as variáveis, e escolheu que idade é o que mais segmenta. Ele vai repetindo, repetindo até chegar a cada uma das folhas, né? Lembrando que aqui pode ser que essa folha aqui eu possa dividir e essa não, ou essa aqui eu divido e essa não. Não necessariamente ele precisa ser totalmente simétrico, que nem tá aqui, tá? E aí, um ponto, né? A árvore, o que que ela tenta fazer? Ela tenta aumentar a diferença, né? Ele tenta chegar o mais perto do zero, dos extremos, né? De 0 ou 1. Então, tenta chegar, aqui eu tô dividindo indo mais pro 1, pro 0, aqui talvez mais pro 1, né? Então, ver o que que impacta mais. Mas o legal é que só de você dar uma olhada nisso aqui, você já consegue ter uma leitura, que nem eu falei, né? Essa avaliação dos dados, né? Então, ele tem essa flexibilidade, você pode fazer as análises, ver qual fator tem mais peso na probabilidade que você está estudando, tá? Para plotar a árvore, né, depois que você já construiu ela, no R, você vai colocar o pacote rpart.plot e a função rpart.plot que chama, tá? Do pacote rpart.plot, e aqui entre parênteses você põe o modelo que você criou, tá? E como que nem eu falei ali, a construção, a questão da métrica de impureza, né? Ele... Opa, descer mais um pouquinho aqui, né? A métrica da impureza, né? O que que ele fala? Se todas as observações no grupo forem iguais, né? Tiverem o mesmo fim, é tudo igual e teve a mesma classificação, você teria uma pureza total. Então, tipo assim, ó, todo mundo que é fumante morreu, né? Ou todo mundo que é fumante infartou, no caso, né? Ou todo mundo que não é fumante não infartou, né? Então, você está indo para bem extremos, né? E quanto mais diferenciação a gente tiver ali dentro dessa divisão, que nem eu falei, ou é 100% ou é zero, mais impuro a gente vai ter. E aí a gente mede essa impureza tem duas maneiras, ou pelo índice de Gini, que aí o índice de Gini vai ser uma probabilidade P, no caso aqui, fumante, ou é 10 ou é 20 ou é 5%, né? Então, por exemplo, fumante sim, 20%, então você fala 1 menos 20% ao quadrado, mais o inverso, né? A probabilidade inversa, que seria 80%, e 1 menos isso, né? Agora, a entropia de Shannon, ele vai fazer o somatório, só que aí vai fazer menos, aí o somatório, a probabilidade vezes o log da base 2 daquela probabilidade. Então, 0,20 vezes log de 0,20, aí menos 0,8 vezes log de 0,8. Quanto mais próximo ali dos extremos de 0 a 1, menor vai ser o valor. Quanto mais para o meio, menor aí vai ter a questão da pureza ali, maior o valor, tá? E você tem a questão do ganho de informação, que aí você vai olhar qual que é a entropia total, né, do começo aqui da árvore, do primeiro nó, mais a entropia, menos a entropia dada uma informação. Dado, por exemplo, se ele é fumante sim ou não, você vai ter um ganho de informação ali, né? Para construir a árvore no R, a gente vai usar, eu estou chamando aqui, vou jogar para árvore, aí a função do pacote rpart, a função rpart, aí você vai colocar y em função das variáveis x, então você vai colocar o y é a variável que você quer olhar, y as outras variáveis, data o seu data frame, method é class, que é de classificação, xval, aí você pode colocar assim, que é uma variável que depois a gente vai falar mais isso em outras aulas, tá? E aí o parmes é igual a list, é isso, entre parênteses, split igual a Gini, se você quiser usar parâmetro de Gini de impureza, ou information, se quiser
entropia de Shannon. E aí, vírgula control, aí você vai colocar alguns hiperparâmetros, tá? E eu já vou explicar o que é isso. rpart.control é entre parênteses CP, que é o custo ali de complexidade, igual a zero. No caso, né, nesse exemplo, então, vai ser uma árvore, pode ser o mais complexa possível, não vai ter um pedágio, digamos assim. Min split é a quantidade mínima de observações que eu vou ter na folha. Então, aqui quando eu falei nesse último nó, eu poderia ter uma pessoa somente aqui. Então, eu poderia ir abrindo até chegar a uma pessoa, porque eu coloquei um. Se quiser, quanto maior, aí menos ele vai abrir. E max depth igual a 30 seria a profundidade, né? Quantas divisões vai ter, quantos nozinhos ali na profundidade vai ter. Então, no 30, então você vai ter uma árvore gigante ali, com diversas ali, até 30 níveis ali diferentes ali da hierarquia. Esse CP igual a zero, né? O CP ele é Complexity Pass ou custo de complexidade. Quanto menor ele, mais complexa pode ser a árvore. É como se fosse um pedágio que ele vai ter, vai penalizando quanto maior ali a árvore, né? E quando você tem uma árvore muito, muito complexa, tem uma chance maior de overfitting. O que é o overfitting? Nesse exemplo que eu dei aqui, com esses parâmetros, a árvore tipo, não vai ter restrição nenhuma, ela pode crescer indefinidamente. O overfit é quando você tenta acertar exatamente todos os dados, né? Então, um exemplo aqui de você fez aqui uma análise e tirou esses pontos aqui, né? O x aqui aumentou, depois diminuiu, depois subiu, enfim. O overfit, se a gente fosse fazer uma régua mais variável, isso aqui é linear e a gente pode ver que teve esses dois pontos aqui que foi meio que fora da curva, né? Que ou deu um azar ou sorte ali, ou talvez um outro fator que eles foram um pouco para fora, né? Mas se tivesse, aqui eu fiz só 5, 6 pontos, mas imagina que você tem dezenas de pontos aqui e só dois para fora. Agora, quando você faz aqui exatamente, acertar todos os pontos, essa equação vai ficando cada vez mais complexa. Imagina que em vez de ser uma equação de grau 1, uma reta, você tem uma equação aqui de grau 10 graus, né? 10, 15 graus. E o problema de você acertar isso exatamente é que se você tiver novos dados fora dessa sua base do que você já viu, provavelmente você vai fazer uma coisa muito errada, porque se você estivesse olhando aqui na reta, seria esse valor, não esse aqui de cima. Ou mesmo aqui, seria esse valor aqui no vermelhinho, não esse valor tão aqui embaixo, né? Você, é como se... Imagina assim, ó, você fala assim, ó, eu sou campeão de sinuca, eu nunca perco. Mas eu nunca perco quando eu jogo na terça, e a terça é feriado de dia do trabalho, às 7 da noite, e no bar tal, e tá tocando Sweet Child O' Mine. Eu nunca perdi. Tá bom, quantas vezes você jogou sinuca assim? Uma vez na vida só. E aí, se isso acontecer de novo, você vai falar, opa, é 100% de chance aqui do Endrigo ganhar essa partida, porque né, é um negócio super ali, raro de acontecer, né? Mas isso não representa a realidade. Pode ser que depois, se você olha no geral, é 50% do jogo que ele ganha. Pronto, acabou, né? Mudou totalmente a percepção ali, né? E como que a gente lida com esse overfitting, né? Da gente querer acertar tudo ali, enfim, né? Vamos para cá. Como lidar com isso, né? A gente tem a função, né? A gente faz uma cross-validation para você lidar com esse overfitting. O que é isso? Você tem uma base de dados, a sua amostra, você vai dividir ela em dois pedaços. A gente chama de treino, mais ou menos 75% ali das suas observações, e teste o restante, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um modelo só com essa base de treino. Essa aqui a gente fica escondida, a gente não mostra essa base de teste. Então a gente constrói o modelo, tenta fazer o melhor modelo possível aqui no treino. E aí depois, com esse modelo pronto, a gente coloca ele na base de teste para fazer as predições. E a gente compara aqui a taxa de acerto, né, a acurácia, tanto aqui quanto aqui. Né, para ver ali se tiver os dois bem parecidos, similares, significa aí que você não está tendo problema de overfit. Agora, se você fizer, na base de treino deu acurácia 99,9%, na base de teste deu quanto? 60%. Tem coisa errada. Agora, você rodou nos dois, uma está dando 75%, outra 74%, 73%, ou 60-60, né? Aí, tá vendo? Tá muito mais parecido ali, né? E depois eu vou explicar até o que é acurácia, tá? Eu joguei aqui, não expliquei, mas calma aí que a gente chega lá, tá?
como que você pode dividir a base, né? Então eu vou criar aqui uma, uma sequência aqui de true ou false que chama divide. Então eu vou usar do pacote stats a função runIf. Ela vai gerar números entre 0 e o número que eu quiser. Eu vou colocar a dimensão do meu data frame. Dim data frame entre colchetes 1, eu vou pegar o número de observações. Então, se tiver 100 observações, vou gerar números aleatórios entre 0 e 100. E aí eu vou falar, isso aqui maior que 0,25. Então, se isso for maior que os 25, for de um exemplo, né? De 26 a 100, isso aqui vai dar true. Se for de 25 para baixo, vai dar false. E aí eu falo, a minha base de treino vai receber, né, meu data frame do divide, né? Então, 75% das observações vão estar aqui. E aqui eu estou colocando exclamação divide. Então, eu pego o inverso. Vou pegar as outras observações aqui na base de teste, tá? Aí você vai lá, roda aquela fórmula que eu falei ali na outra folha da árvore, rodou. Para fazer a predição, você vai colocar pred igual pacote stats, a função predict árvore, e aqui a sua base treino ou mesmo a sua base teste. Base treino que você já fez, para você ver a predição com relação ao que você estava usando. E depois, se você quiser fazer essa mesma análise para a base teste, você vai pegar a mesma árvore que foi construída com uma base de treino e você vai jogar ela contra a base de teste para ver o final, né? E aí, com isso, como eu estou falando em probabilidades, né, pode ocorrer um infarto ou não. Opa, não, achei que tinha parado o vídeo, não. A gente vai criar uma matriz de confusão. Para fazer isso aí, a gente vai fazer matriz, recebe table, as predições que a gente fez e, no caso, a base de treino e a função y ali, né, que vai ter 0 ou 1. O que a matriz de confusão ela vai construir? Ela vai construir uma tabelinha assim, ó. Então, você vai ter o valor que você previu, tipo não infarto, e o real, não infarto e infarto. Para os casos que não infartou e você falou que não infartou, é esse cara aqui, o TN, é o true negativo. Então, você acertou e foi negativo. Agora, vai ter caso que você a pessoa infartou realmente, você falou o seu modelo que infartou. Então, é o seu true positive, ou seja, você acertou. Vai ter gente que infartou e você falou que não ia infartar, no meu exemplo. Então, seria o falso negativo. Você falou que era negativo, mas não é não, né? E da mesma forma, você vai ter gente que não infartou, mas o seu modelo falou que infartou. Aqui deu 1, que esse é o false positive, tá? A acurácia é uma continha, a gente vai fazer esse aqui, os acertos, né, o TN e o TP, e dividir pelo total ali de observações, o N, né? Ou se você somar todos aqui os 4 itens, tá? Dá na mesma coisa, vai dar o N. Quanto maior, melhor, né? Quanto a sua maior a sua taxa de acerto, digamos assim. Você pode também olhar a taxa de acerto dentro dos eventos. Então você vai olhar o TP dividido pelo TP mais o FN. Então você vai olhar de quem infartou, quantos por cento você acertou. E você pode fazer dos não eventos. Então vai ser esse cara aqui dividido pela soma desses dois. Então aqui você está olhando dos que não foram eventos, quantos por cento você acertou. Esses números não necessariamente eles podem ser iguais, tá? E aí, né, essa taxa aqui, né, como que você define até, né? A sua árvore no final ela vai dar um percentual. Né? Deixa eu voltar aqui para a árvore. Que nem aqui, esse cara aqui eu tô falando que é 45%, esse é 15%, esse é 1%, esse aqui é 7%. A gente tem que determinar um cutoff. O que seria isso? Eu vou falar que acima de 0,3 é infarto. Então, esse cara aqui é infarto, esses demais eu vou falar que não infartou. Esse é certo, é errado? Aí você vai ter que avaliar esse percentual conforme o seu uso, tá? É 0,3, vai ser. Talvez eu tenha que falar acima de maior ou igual a 0,15, eu vou falar que é infarto, então esses dois é infarto e esse não. Depende do seu uso. Por que depende do seu uso? Imagina para, sei lá, inadimplência, né? E aqui ele vai impactar isso aqui. Se eu falasse ali no meu exemplo que a partir de, sei lá, 0,5 só quem infartou, todo mundo eu ia falar que era não infarto. Aí esse cara aqui eu ia acertar tudo, esse aqui, né, todo predito aqui eu acertei todo mundo que não infartou, só que aqui eu ia ter erro, né? E aqui eu não ia ter erro nenhum, porque eu não fiz nenhuma previsão que gente infartou que não infartou. Só que talvez não é interessante, né?
O que que é melhor você errar, talvez? Ah, é melhor eu falar que esse cara ia infartar e chegou lá, opa, não, na verdade ele não infartou, né? Mas eu selecionei esse cara para fazer uma segunda avaliação, esse paciente, né? Então talvez eu faça uma régua mais baixa, talvez a partir de, sei lá, 7, 8% você já deveria ter um cuidado médico maior. Então você vai ter bastante gente aqui que você vai estar acertando e podendo corrigir. E vai ter gente ali que foi por engano ali, sem querer, né? É por isso que eu falei, né? O valor para essas dados aqui de acurácia, especificidade, sensitividade, eles vão variar para cada um dos cutoffs. Tem uma outra métrica também, que é a precisão, que aí vai ser o total positivo dividido pelo positivo mais o falso positivo, né? Então, isso aqui para medicina eles avaliam bastante, né? Quantos por cento? 99% de precisão. Então, só teve 1% aqui que ele falou que tinha o problema, mas não tinha, né? E aí a gente pode também construir a curva ROC. A curva ROC, por padrão, ela vai mostrar aqui no eixo Y sensitividade e aqui 1 menos a especificidade, aí de 0 a 100. Aqui é como se eu fizesse 100% de especificidade, porque 1 menos 0. Então, especificidade é aqui. Então, eu acertei todo mundo que não era evento aqui, né? Então, acertei todo mundo aqui que não era evento. Então, vou estar nesse ponto aqui. Ou no outro extremo, que nem eu falei, ninguém infartou. Quer dizer, ao contrário. Se eu falar que todo mundo infartou, você vai estar aqui na sensitividade. Você acertou todo mundo aqui no TP. Desculpa aí, gente, confundi, tá? Mas você vai estar em extremos. Ou você fala que todo mundo infartou ou que todo mundo não infartou. O ideal, o modelo perfeito, ele teria uma linha reta aqui, duas linhas. Então, independente do seu cutoff ali, você consegue acertar tudo de todas as situações ali, né? Mas nunca chega, tá? Aí a gente pode calcular aqui, é um quadrado, né, de 0 a 1, a área embaixo da curva. Ela vai variar de meio, né, até 1. Por que meio? Se eu desenhar essa linha aqui e tiver menos que meio, é mais fácil você ir chutando, você vai ter uma chance de acerto menor do que o modelo, né? E aí tem um índice, né, um coeficiente de Gini, mas não tem nada a ver com o negócio ali da impureza, tá? Isso aqui é outro Gini. Que aí você seria a área da curva menos meio dividido por meio, ou multiplicado por 2, dá na mesma, tá? Que aí você vai ter um número ali que, no máximo, se isso aqui for 1 menos meio, vai dar meio dividido por meio, 100%, né? Então, você tem aqui esse ganho aqui, né? Seria só a área dessa curvinha aqui, praticamente, né? Do restante, tá? Um indício que nem eu falei de que a sua base tem overfit é quando a sua área da curva ROC ela é muito diferente na base de treino e teste. Imagina que quando você plotou a curva ROC aqui, a sua base de treino deu aqui 100%. 100% de acurácia, 100% de especificidade, 100% de sensitividade, tudo perfeito. Aí na base de teste, 60%, né? E como que nem eu falei, né? Uma das parâmetros ali que vai reger a sua árvore é aqueles dados ali, os hiperparâmetros. Uma maneira de você, que nem eu falei, os hiperparâmetros, voltando aqui do lado, é o CP, que seria o Complexity Pass, ou custo de complexidade, o Mini Split e o Max Depth. Para você, depois que você rodou aqui com 0, né, foi uma árvore gigante, você pode tunar esse CP. Então você roda a CP com a árvore com CP 0, criou uma árvore monstro. Aí você vai usar aqui, do pacote rpart, usa a função printCP, árvore. Ele vai dar alguns dados que ele vai falar, para cada CP, qual que é o erro e o x-error, que seria o erro da validação cruzada. E aí você vai escolher ali o x-error, quando você vai ver que ele vai diminuindo, que está diminuindo o erro da base cruzada, vai chegar uma hora que ele aumenta. Quando ele aumenta, o que quer dizer? Você está complicando o sistema demais. A sua árvore está começando a ficar mais complicada, que você começa a errar mais do que acerta no teste. E aí você vai pegar nesse CP, o CP que o x-error foi mínimo. E aí você roda novamente a árvore com esse CP mínimo. E aí você vai ter um modelo muito mais otimizado ali e sem overfitting praticamente, tá? É isso aí, pessoal. Eu sei que essa aula foi meio complexa, então talvez revejam, mas a gente vai continuar vai falar mais de árvores, talvez em outros vídeos, tá? É isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.